Olá, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Felipe e eu estou aqui para apresentar para vocês o 6º Plantec Talks. Esse projeto da Plantec, ele tem como propósito trazer pessoas que possam compartilhar com vocês experiências relevantes, experiências as quais elas podem te permitir ter insights no seu negócio e, quem sabe, até facilitar você conseguir atravessar os desafios que todos nós temos. Por aqui já passaram fabricantes, onde contaram sobre produtos, estratégias, revendas e até sobre bem-estar. E hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com você nessa edição com Douglas Garbim, que ele é o proprietário, CEO da empresa Teicamp, de Campinas, que tem uma experiência longa conosco, é um profissional de mais de 20 anos de mercado, formado na área técnica de telecomunicações e elétrica. Douglas, seja bem-vindo. Chega aqui, meu amigo. Vamos conversar. Olá, Felipe. Tudo bem? Prazer. Seja bem-vindo, cara. Obrigado, agradeço a oportunidade. E vai ser um prazer aí estar trocando informações. Legal. Nossa história é bastante longa. A Teicamp tem uma parceria de muitos anos com a Plantec. Sempre foi um cliente muito relevante e por isso está sendo um baita prazer poder bater esse papo com ele. Eu separei algumas perguntas e, como eu conheço um pouco da sua empresa, a gente já teve a oportunidade de conversar em outros momentos, justamente para que você consiga contar um pouco da história do seu negócio, de como você se reinventou, de como você enfrentou seus desafios, de como você fez com que a sua empresa sobrevivesse a tantos obstáculos que qualquer empresário no Brasil passou muito mal, né? E estar cada vez maior. Então eu gostaria que, se possível, você me conte sobre a sua trajetória profissional, de onde surgiu o seu interesse por tecnologia e qual foi a sua primeira oportunidade de trabalhar nessa área. Pô, Felipe, eu comecei a trabalhar muito cedo, né, com 14 anos de idade, numa empresa que era muito próximo da minha residência, no Santa Genebra, e essa empresa fazia aparelhos para boate. Então eu entrei na área de eletroeletrônica, né? Aparelho tipo iluminação. Iluminação voltada para boate, né? Uhum. Então eu entrei como ajudante geral, isso eu tinha 14 anos de idade, aí saí do estoque, fui para a produtiva e tive vários contatos aí com a parte de eletrônica, montagem de placa, componentes eletrônicos. Imagina, menino de 14 anos aí, pô, deslumbrou um mundo, né? Gigante. E até porque tecnologia pra gente, aquilo era muito tecnológico. Né? E essa empresa tinha um destaque muito grande, ela é uma empresa de ponta, no Brasil predominou durante anos, existe até hoje, e tinha uma robótica muito interessante na época, coisa que nem pensava em falar em robótica, né? Isso, no final das contas, acabou te incentivando, porque eu acho que você fez ensino médio técnico também, né? Isso, mas aí veio um pouquinho depois, mas o interesse por trabalhar com tecnologia, ter contato com eletrônica, ter contato com componentes eletrônicos, né? Ainda as placas eram soldadas à mão, circuito impresso, né? Eu passei por esse processo dentro da empresa. Foi a primeira impressão, assim, que marca, né? A gente nunca esquece a primeira vez, né? Mas foi muito interessante. Que legal, cara. Foi muito cedo mesmo, 14 anos. E aí não parou, até onde eu consegui entender, porque eu fui consultar algumas informações interessantes, né? Até porque o cadastro seu é muito antigo. E o cadastro de vocês na Plantec de 2008 é muito antigo, a gente já está falando em 14, 15 anos. Isso. E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa história do início da Teicamp lá em 2008 e qual foi o papel do distribuidor no desenvolvimento do seu negócio. Né? Uma vez que nós temos como uma das principais características ter como um dos princípios desenvolver o parceiro. E eu sei que tem uma história legal atrás disso aí, não tem? Tem bastante. A Teicamp e a Plantec tem uma história que dura desde 2008, né? Não é há pouco tempo. A gente comprou, né, a empresa Telcion, qual foi um dos processos que também eu passei por lá, né, e onde foi a oportunidade de ter o contato com aí telecomunicações, e aí a formação em telecomunicações, depois a formação na área de tecnólogo, né. Uhum. E aí nesse processo todo a empresa deu a oportunidade da gente fazer a aquisição e compramos a empresa. E aí o primeiro passo como empresário? Você já tinha tido uma lojinha de alguma coisa? Nada. Foi assistindo a coisa acontecer que você entendeu que você tinha capacidade de encarar esse desafio. Pura necessidade, Felipe. A pura necessidade. Tinha acabado de casar, precisava, né? Tava acabado com uma recém... Né, casamento, com uma família formada e a responsabilidade bateu na porta, né? E aí para buscar emprego e etc e tal, como surgiu a oportunidade de comprar a própria empresa onde a gente trabalhava e conhecia muito daquilo que já fazia, porque foram
6 anos de Telcion. E aí a gente arriscou, né? E fez a aquisição da empresa e foi o primeiro passo para o empreendedorismo. 2008? Foi antes? Um pouquinho antes? 2007. Outubro de 2007. Legal, então nós somos com certeza um dos primeiros fornecedores oficiais da TI Camp, né? Sim. E como que foi isso? Procurar a Plantec lá atrás? Hoje é muito fácil você bater na porta de um fornecedor. Hoje você tem cartas e cartas de recomendação. Né? E como é que foi lá atrás para você conseguir isso? Achar um cara que confiasse na sua ideia, confiasse no seu projeto? Fernando, né? Ele que apostou na nossa... Você chegou a ter uma conversa com ele? Pessoalmente. Ele deu uma atenção especial pra gente, foi o primeiro a abrir a porta pra gente, foi a primeira pessoa que reconheceu que a gente tinha um potencial, né? Foi muito bom, muito bonito isso. Eu sou gratificante até hoje, né? Eu tenho uma gratidão muito grande por isso, até hoje. E aí ele foi na TI e liberou, acho que R$50 mil. De limite. Baita limite. Só que a gente vendia muito bem Panasonic na época. 2 meses depois já estava em 70. Aí eu recebi uma ligação do Rodrigo. E aí, Douglas, como que tá as coisas? Cara, fica tranquilo, não vai atrasar, vamos embora. E aí foi ao céu, né? Aí acabou de receber ligações e aí foi só expandindo. Era muito legal. E eu já escutei essa história uma outra vez através de você, já escutei do próprio Fernando, que ele também se sente muito grato em participar dessas histórias. O Fernando, ele gosta de participar e ele se sente honrado, ele conta com o maior prazer quando ele tem a possibilidade de participar dessas histórias. No final das contas, é muito provavelmente o grande propósito dele, né? É conseguir participar dessas histórias, ver parceiros crescerem através do apoio que a empresa dele permita oferecer para eles, né? Cara, muito legal. Bom, são 15 anos de trajetória e como você comentou, você tinha mais uma experiência ali na elétrica, nessa parte de automação, de placas, mas, como você comentou agora, a questão do PABX. Então, 15 anos atrás, vocês atuavam mais voltado a PABX, mas eu percebi que vocês seguiram se especializando e, ao longo do tempo, adicionando um portfólio mais completo no seu negócio. O que como você julga essa capacidade que a sua empresa teve de se atualizar, de perceber, de investir em novas áreas, se isso foi um fator preponderante para vocês estarem aqui? Robustos, com grandes negócios e tal, se foi uma decisão estratégica ou aconteceu ao acaso? Me conta um pouco como foi essa migração de segmentos aí. Foi pensado, foi montado, né, foi raciocinado isso, a gente teve a ideia realmente de aumentar o segmento, porque a gente viu que o PABX, a gente participou, né, do analógico para o digital, e aí veio o IP, né, e aí nessa trajetória a gente percebeu que o IP já daria um salto para redes. Foi aí que a gente começou a entrar no mundo de cabeamento estruturado. Com isso, veio a parte de elétrica e infraestrutura que veio junto. Automaticamente a parte de segurança, né, que caminha também junto. Então a gente se tornou especialista em infraestrutura, mas atendendo aí um leque grande. E como você perguntou, né, qual foi a grande contribuição da Plantec em relação a isso, foi fundamental. Porque a Plantec hoje ela representa para a gente um termômetro. Esse termômetro funciona da seguinte forma: qual é o produto ou portfólio que a Plantec distribui, né, representa em que a TI Camp não consegue atender? Cara, hoje o 3CX. Como um desafio, né? Porque é a base que o mercado está buscando, porque a novidade chega primeiro hoje. Como você vai se destacar, de fato. Exato. Né? Sair da linha média, né? Sair da... Exato. Então, lá em 2010... se falava do PABX digital, né, já indo com uma migração, integração entre unidades e tal. Sim. Então a gente participava, o Ricardo apresentando as palestras, a gente olhava, mas a gente já está nesse mundo. A gente já tinha uma empresa que já tinha 16 centrais conectadas, né? Então a gente estava bem, né? E hoje, assim, claro, você tem uma trajetória, né, que a gente vai chegar a comentar, mas a gente usava a Plantec, claro, primeiro para ser especialista no que assunto, né? E usar como termômetro de tecnologia. Que ponto a gente está no mercado? Se a gente atende todo o produto, portfólios, 360. Sim. Então a gente se sentia. E o seu bem cliente ele vai demandar, né? Querendo ou não, o seu cliente vai demandar. Então você vai estar fazendo a sua infraestrutura, se você conseguir argumentar, chegar na pessoa correta, entender que é um influenciador ou um tomador de decisão, você vai entender que ele tem problema com comunicação, com a questão do home office, questão até de custos com telefonia. Naquela época de PABX, das antigas, o principal fator de argumentação era o custo. Era você reduzir as interfaces celulares. As interfaces celulares e tal. Hoje a gente fala em mobilidade, em comunicação unificada. Eu concordo contigo, e é algo legal para você poder levar para o seu cliente, justamente porque você está levando tecnologia
e que ele não tem. Quando você consegue dar o salto, né, daquela questão de que ele estava num cenário e vai para um outro que é favorável, isso também é muito legal. Cara, é muito bacana. Mas assim, você acha que a TICamp ela estaria onde está hoje se ela não tivesse essa guinada, se ela não tivesse essa coragem de enfrentar alguns desafios? Não, né? Nunca, né? Uma empresa que vive na zona de conforto hoje tem começo, meio e fim, né? Você sabe que a gente tem conversado muito a respeito no time, inclusive, né? E vale compartilhar. Que muitas vezes a gente percebe, e aí o nosso esforço é como fazer para que as empresas entendam que elas são protagonistas, né? Que o cliente não vai pedir 3CX, você vai ter que oferecer. O cliente não vai pedir um analítico de câmera, você vai ter que entender o negócio dele. E quem tem essa capacidade de fazer isso, nossa, se destaca muito. E como nós lidamos com muitas revendas todo o tempo, nós percebemos que tem várias de um lado e várias do outro. Isso é muito você tem revendas e revendas, né? Como você tem distribuição e distribuidoras. E o nosso papel é para que todas elas possam acreditar. Então isso é muito legal, porque a gente não quer deixar ninguém para trás, né? A gente quer realmente isso é muito importante, essa galera toda pra... A preocupação que vocês têm, isso é fundamental, né? Muito legal. Cara, nesse momento eu sei que está sendo muito positivo do ponto de vista de negócios. Fechamos recentemente muito importante, eu acho que um case para sua empresa, inclusive para o fabricante que você utilizou. E o que você acha que hoje tem sido o diferencial que a TICamp leva para o seu cliente? Né? Nenhum projeto você está sozinho. Algumas empresas eu conheço, são concorrentes, talvez até clientes nossos. Algumas você sabe até mais que eu, às vezes. Talvez sim, em alguns casos talvez sim. Exatamente. Mas muitas vezes não, porque vocês estão em todo lugar, né? Eu sei que vocês já fizeram parcerias com construtor e estão disputando com empresas que, eu nunca vi. Mas o que você acha que foram o que permite com que seja um momento positivo, apesar de que muita gente está olhando o momento como negativo? Eu não sinto isso de você. Felipe, eu acho que desde 2020 a pandemia foi um marco muito importante. Claro, a gente teve problemas de saúde, financeiros, como toda empresa, todo ser humano, né? Mas foi muito importante, onde a gente abriu realmente uma visão diferente, né? A gente até teve uma modificação interna, né? Eu estou sozinho hoje na TICamp, né? Estamos tocando independente agora, né? CEO, CFO, CMO. Tudo que é MO. Termina com O, sou eu, entendeu? Então, eu vou do marketing, a instalação, a produzir vídeo que eu vi. Né? Que é uma coisa que a gente está aí. Mas o grande plus da questão mesmo é poder passar ser diferente. Então, você tem que ser diferente, né? E eu não vejo nada com pessimismo. Pelo contrário, eu gosto de olhar como desafio e isso tem que ser concretizado, né? E eu percebi que muito disso você conseguiu fazer com que chegasse ao seu time, né? Você também teve um investimento de tempo, de concentração, né, para que você fizesse com que seu time acreditasse no mesma coisa que você, né? Exatamente. Eu percebi que a empresa ela tá mais leve, tá mais leve, né? Leve. Isso também foi planejado? Como é que foi isso? Foi mais no momento assim, eu tenho que enfrentar isso aqui, então vamos reorganizar, porque houve também um pouco antes essa nova decisão de você assumir interinamente, né? Isso. Foi esse conjunto de fatores? Foi. Então... Esse foi o fator predominante. Quem veio apostou na ideia, sabia que a ideia teria um resultado, né? Porque antes da gente tomar qualquer decisão, eu cheguei a sentar com todo mundo, mostrar qual era... Porque você tem profissionais de muitos anos lá também. Exatamente. Né? Daniela, Bruno, Felipe, até legal comentar, né? Que a gente, na época, antes da pandemia, tinha 8 técnicos instaladores. Ficamos com 2. Esses 2, hoje, um é supervisor e o outro é projetista. Que legal. Então, existe uma certa carreira, né? Apesar de uma empresa pequena, com 16 colaboradores, né? Mas permitiu com que eles se desenvolvessem e chegassem lá, né? E essas pessoas, cada vez, provavelmente, elas vão tomando papéis mais importantes dentro do seu negócio, né? São pessoas que você tem muita confiança, né? E isso é o que a gente prega hoje. Isso é importante ele se envolver com o negócio. Porque quando ele está afastado do negócio, ele não sabe a importância que isso pode trazer de benefício para ele. Então, esse é o ponto-chave. Então, não existe mais recursos humanos, são recursos de pessoas hoje. Você trabalha com ser humano, você tem que entender que ele também tem problemas, você também tem que entender que ele também tem dificuldades, né? E se mostrar para ele que existe um futuro promissor, que só depende dele, que depende do conjunto para chegar ao resultado, essa é a chave. Você tá aí também para apoiar esse correta, cara, né? Então, não existe uma receita de bolo, mas essa é uma receita que funciona, né? Plante o bem, vai colher o bem, faça correto, vai colher o correto, né? Com certeza. E do ponto de vista de empresa, isso é nítido, né? Muito provavelmente desses 8 técnicos, ficaram 2, provavelmente aí no meio também tinham pessoas boas que você acabou abdicando. Infelizmente. Só que é muito legal quando você consegue perceber que uma escolha foi correta, né? Pô, essa pessoa que ficou hoje
Por pouco ela viraria um dos 8 lá, um dos 6 que saiu. Exatamente. Mas consegui escolher corretamente, esse cara tá me ajudando. Isso com certeza é muito legal. E principalmente o ponto de vista de desenvolver, né, cara? A gente tem passado por um processo legal aqui na Plantec também, de estudo sobre liderança, e isso está sendo muito positivo para a empresa como um todo. E nada mais é de que perceber cada vez mais essa contribuição que o gestor ele tem diretamente para o resultado da obra, né? Então, esse assim, é o fator não é aquele modo né? antigo que é só protocolo, né? A gente está todo momento convivendo com o processo de melhoria contínua, o processo de motivação, de propósito, de reafirmação, né? Da pessoa se entender como profissional e aquilo fazer sentido. Fez sentido? Aí é a hora de você falar, cara, seu trabalho como gestor tá bem feito, né? É isso aí, porque um bom gestor ele tem que ser um professor, na verdade, né? Ele tem que saber mostrar, educar. Mas e também a pessoa tem que aprender isso, né? Tem que tomar para si. Então toda equipe ela tá interessada. Essa é a leveza, né? Essa oxigenação que você comentou que está acontecendo lá dentro, porque não adianta o técnico ir fazer uma rede estruturada e não cuidar dos detalhes, né? Uma pirâmide primordial, qualidade, tempo, custo. Se o técnico sair da TI Camp hoje para executar um projeto e não olhar para isso com carinho, cara, ele não vai ser o técnico, ele vai ser só mais um técnico. Só mais um técnico. Né? Então, tá aí, ele entender, incorporar essa ideia e buscar resultados, né? Em busca de um 14º salário no final do ano, porque ele não está perdendo mais conector Keystone, o desperdício de material já não acontece mais, né? Uma gestão já com início, meio e fim, planejamento, escopo, bem organizado, obra, né? Exatamente. E hoje assim, o Douglas, eu sei que vocês migraram muito provavelmente em diversos segmentos de clientes, até negociamos projetos desde supermercado até outras coisas, mas eu tenho percebido que vocês estão mais focados hoje em indústria e construção. Me conta um pouco, quais são hoje os principais clientes da TI Camp e o que vocês executam nos projetos de vocês? Vamos dizer, o que é o a mais do negócio de vocês? Vai um pouco do que a gente estava falando, né? Então, assim, o comprometimento hoje de pegar o projeto e pensar como fosse seu. Eu acho que é um segredo importante. Você tomar tanto a dor que é seu, né? Porque você sabe o quanto aquilo vai custar e se preocupar qual é o objetivo do projeto, né? Qual que é a realização e o porquê daquele projeto. Então, são fatores básicos que ele está hoje no plano de gestão de projetos que fazem toda a diferença. Porque hoje, se você não preocupar qual é a dor que ele está sentindo, qual adianta simplesmente ir lá e trocar o CFTV? De repente nem resolve o problema dele, né? Sim. Porque só queimou a câmera. Por que não pôr uma câmera diferente? Por que não pôr um cabeamento diferente? Por que não terminar de forma diferente? Cuidar com o detalhe do móvel? Então, muitos projetos, Felipe, muitos de verdade, a gente entra simplesmente para conduzir o projeto que já foi elaborado. E a gente consegue reverter isso com as ideias que a gente tem com todo esse preparo, que é olhar para as indústrias, a gente tem muito contato com a arquiteta, então a gente olha no dia a dia, essa canaleta não vai ficar legal, cliente. Tem até um olhar mais do design, né? De muito acabamento. Mais, o acabamento obra, né? É importante, né? O meio físico hoje de toda a infraestrutura é o mais pesado de tudo. Você pode ter uma câmera muito bem instalada, mas se uma super câmera, mas se ela não tiver dentro de um padrão, cara... E principalmente você não vai recolher, né? É muito interessante que a gente na distribuição, a gente atua com ela, então nós percebemos os projetos, entendemos até a complexidade, até temos uma empatia com a dificuldade que vocês enfrentam. A gente estava conversando, né? Tem cenários que a gente não tem como entender, né? Porque nós estamos aqui dentro. Então, por exemplo, você acaba uma casa e não definiu os pontos para a câmera. Cara, se isso não tem um gesso com espaço, se isso não tem... Cara, vira uma loucura, exatamente. Né? E o que vocês acabam enfrentando é isso. É uma indústria que não estava necessariamente preparada. Você vai ter que passar de eletrocalha, estação elevatória, né? Cara, dificulta. Você tem que cortar o gesso com carinho, porque senão você vai ter que chamar o gesso. Aí você já não pode pôr uma eletrocalha, tem que partir com corrugado, né? Usar um espiralado anti-chamas, tem toda essa preocupação. É isso que a gente prega também. Então, chame a gente no começo. É isso que a gente tem brigado com os arquitetos, porque se você pensar todo o conteúdo do projeto no começo, a assertividade lá no final, o resultado vai ser muito melhor. Ele já vai estar com os pontos, né, as canaletas passadas. Fechamos o projeto de Piracicaba. A gente não começou, já fechamos faz 2 meses, né? Então, por que a gente não começou? Porque o cliente entendeu que lançar cabo nesse momento tá errado. A gente ia começar, lança cabo, vamos passar. Eu fiz 5 perguntas para ele, que faz parte do escopo de execução, e ele não sabia responder. Então... o cliente tem que entender isso. Eu vou soltar o cabo com uma metragem a mais.
Pô, custa caro, você não tem dó do seu dinheiro? Você sabe, você já comprou a mesa? Não, mas definiu quem é o fornecedor, pelo menos para que lado você vai, né? Qual é a direção? Porque você não preocupa com essa mesa, tem acabamento hoje e tal. Então, toda essa questão de detalhe, quando o cliente dá liberdade, puto, o resultado é fantástico. Esse é o diferencial. Né? Esse é o diferencial. Que legal. E eu percebo isso mesmo nas conversas. Até para mim você falou que a Plantec é um termômetro, né? E a Tecamp para mim é um parâmetro, porque eu escuto sempre muitas coisas novas da forma de cuidar realmente do negócio, que eu não escuto de outras empresas normalmente, né? Talvez até porque a gente tem mais oportunidade de sentar e conversar. A gente tá bem próximo também, né? Tem coisas a compartilhar. Né? E o que eu acho muito legal, você está compartilhando justamente isso, que é um diferencial de uma empresa que está aí firme, forte, fechando projetos legais, com fabricantes legais, talvez ele esteja justamente para trás, que é o simples. Né? O complexo é você fazer a coisa depois, mal feita. Exato. O simples é fazer na ordem, né? Fazer com uma pensado, né? Organizado. Planeja antes, né? Planeja antes. E se a gente pensar bem, esse é o simples. Complexo é realmente você tem que fazer isso tudo depois, com o seu ambiente pronto, às vezes até os profissionais já circulando, você tem que fazer isso aí, cara. Muito legal. E você me falou, e a pergunta que ficou assim, eu acho que nesse sentido, hoje o carro-chefe da Tecamp é infraestrutura na indústria ou parcerias com arquitetos? Acabei não respondendo, mas de a casa gente... de alto padrão, coisas assim? Casa a gente trabalha muito pouco. A gente olha realmente para a indústria hoje, o comércio, né? O office é o nosso plus maior, que ele já tem uma certa qualidade, né? Como esse cenário em que a gente está aqui. A gente hoje é especialista nessa área de acabamento, porque uma sinergia muito boa com a arquitetura, a gente sabe o que ela se preocupa. E a indústria, no caso a construtora também, né, a gente consegue agregar essa informação que ele não tem. Porque o cliente final não tem que saber, né? Ele não tem a obrigação de entender do que ele está comprando. Então a gente dá essa bagagem. E esse é o gancho. A construtora, ela sabe construir um prédio muito bem, ela sabe que tem que dimensionar uma energia muito legal, mas quando ela entra em cabeamento, tecnologia, controle de acesso, reconhecimento facial, controle de entrada e saída de veículo, você vê coisas básicas, né, muito erradas. Né? Ele não tem obrigação de saber. Exato. Por isso que eu volto naquela questão. Quem é o protagonista? Né? Somos nós os protagonistas. Exatamente. Né? Nossa parte aqui no meio de deixar vocês preparados e fazer o elo entre o fabricante e vocês. Vocês, principalmente, esse é a cadeia. De encarar os caras lá e falar, cara, não, pode ser assim, isso aqui vai te trazer um custo talvez de ativo de equipamento mais alto, mas você vai diminuir o custo de serviço, porque você não vai mais precisar de um profissional fazendo determinada atividade. Né? E as coisas se substituindo, cara. Isso é muito legal. É um dos principais propósitos. Na verdade, o propósito da Plantec, né, que é levar esse impacto da tecnologia melhorando a qualidade de vida das pessoas, né? E acaba sendo um tanto negócio de vocês, né? O que você imagina, cara? Você tá... Eu tive que te perguntar da idade, você não respondeu, então não vou perguntar agora. Você deve estar com uns 32 anos. Sim. Você deve estar planejando aí mais alguns anos de empresa. O que você imagina? Onde você quer chegar com a Tecamp? O que você imagina quando você fecha o olho aí? Eu sei que você é um cara sonhador, então você deve ter sonhos muito legais. Mas o que você gostaria de compartilhar a respeito desses sonhos, do que você imagina da Tecamp no futuro aí? Felipe, eu não sou mais uma criança, né, cara? 45 anos de idade. Errei por 13. Hoje eu me sinto muito à vontade em ter um planejamento muito, muito sólido da Tecamp, né? 2022, dezembro de 2022, meta traçada é a equalização de qualidade de trabalho. Entre as suas equipes. Entre equipes, saber uma metodologia certeira. Seja para fazer um trabalho de 2 dias, como um de 10 dias ou de 6 meses. Vamos dizer assim, mensurar, dimensionar. Exatamente. Organizar. Início, né, planejamento, controle, né, execução, controle e entrega. Custos e entrega. Exatamente. Tudo isso, análise de risco, análise de, né, um monitoramento, análise de custo. Isso é o que a gente, em dezembro, está fechando muito bem a porta e o caminho está todo mundo incorporado. 2023 ia atacar de novo no PBX porque eu deixei de lado. Então, 2023 é pegar lá, a gente isso... ajudar a progredir no 3CX porque não dá para você fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu sou assim, então eu me concentro muito numa coisa e faço aquilo bem, né? Mas fazer 2 coisas mal feitas não combina. Então, vou fechar isso, que a gente já é muito bom, tem um ramo muito bom, tem clientes, tem qualidade, mas... tem que ter gestão. Talvez até um legado, né? Você tem até legado de Panasonic aí, clientes que você vai poder abordar agora. Exatamente. Que confiaram no seu trabalho há 5, 7, 10 anos atrás e que muito provavelmente vão voltar a confiar no seu trabalho a hora que chegar a nova tecnologia. Então, né? Quando entra agora, a gente vai dar um passo muito grande na tecnologia, né? Se falava em VoIP lá atrás, mas hoje está consolidado, né? As operadoras têm um meio de comunicação
muito confiável. E 2023 é sair 2023 arrebentando na área de telefonia novamente, comunicação unificada. Legal. É isso aí. Legal. Né? Que é 2024? 2032. Cara, eu pretendo me aposentar. Por que eu digo isso? Porque eu entendo que a empresa ela é um negócio muito doido, porque ela é diferente da carreira. A carreira você tem começo, meio e fim. Uma empresa não tem que ter fim, né? Não tem. Ela pode ter fim na tomada de decisão do empresário falar, cara, ou eu vou vender, ou simplesmente baixo todos os meus contratos aqui, aposentei, ganhei meu dinheiro e vou morar num motorhome, né? Mas a empresa tem essa. Eu escuto isso e convivo isso com o Fernando também, muitas vezes, em relação a tentar entender o que o empresário pensa a respeito de sucessão. Não é alguma coisa simples, né? Não. Você, 30 e pouco. Você vai ter lá seus 50 e poucos anos, tudo der certo, vai ter ganho sua grana e pra onde vai? O caminho tá bem trilhado. Eu acho que 65 anos eu tô saindo do mercado e fazendo alguma outra 65, mais 20 anos pela frente? Sei lá, videomaker, alguma coisa de produção eu acho que vídeo, você vai acontecer antes, tá, Douglas? Marketing com isso, né? Eu gostei muito dessa área, tô me envolvendo bastante. E tem tudo a ver com a área comercial. Né? Esses vídeos eles têm o Instagram, já estão publicados? Já está trabalhando. A gente tem um time muito forte de marketing, né? Desde 2010, CEO, de Google, né? Eu escuto há muito tempo vocês falando. A gente agora tem as mídias sociais também. Cara, se você não for achado, né? Vocês têm Instagram? Contado. Tem Insta, tem Face. @TeiCamp? TeiCamp, em todos eles, Face, TeiCamp, é só buscar. YouTube a gente deu uma renovada. Se quiser conhecer um pouco mais aí a respeito da comunicação da empresa, é muito legal. E essa a respeito do posicionamento de Google, cara, quando na Plantec, e assim, o Ricardo sempre traz as coisas muito atualizadas, o nosso diretor Ricardo Torres, ele sempre está provocando a empresa a estar atrás dessas coisas. E eu escutava pouco aqui uma nascente, que foi uma visita que eu fiz lá para vocês, que estava o profissional de vocês de CEO, eu tive que sair de lá para estudar o que era. Porque eu sou xarope, eu não consigo passar um negócio de tecnologia que eu sei que é legal, eu sei que tem sentido e ficar muito para trás. Eu não sou craque em nada, mas eu vou entender o que tá. Exatamente. Aí eu fui entender o que era posicionamento orgânico, e se você jogar aí, você vai ver que vai encontrar cabeamento estruturado TeiCamp. A gente faz muita prospecção, te garanto. Se você colocar cabeamento estruturado TeiCamp e cabeamento Campinas, CFTV Campinas. Dois sites no ar, hoje um competindo com o outro, teicamp.com.br, e o site cabeamentoestruturado.com.br é nosso também, né? Para gerar lead, para gerar entrada de exatamente, para gerar mais receita. E hoje é o principal receita da empresa é a internet. Dependente do que você acha que vai ser em 32, eu acho que a empresa, por esse caminho, ela vai ser muito diferente, muito maior do que é agora. Exatamente. O que a Plantec pensa? Está sempre atualizada e acompanhando esse crescimento tecnológico, né? Tá sempre se informando. Cara, a gente não vai largar a tecnologia. Essa é a grande verdade, né? Seja quem vier depois de mim, seja lá, isso eu não consigo prospectar, né? Eu não consigo mentalizar, mas vou dar bastante trabalho para a galera lá, vão ter que me aguentar. E, cara, tá tudo certo. Essa é a grande leveza da coisa, né? Deu certo, tá dando certo, a gente tem uma receitinha de bolo que dá certo e é isso, cara. Parceria muito boa, qualidade de trabalho boa. E vocês atuam nível nacional, né, cara? Porque eu já sei que vocês pegaram obra em lugar longe, às vezes a gente tem que mandar equipamento Joinville, exatamente. Nós estamos hoje em São Paulo, em Budas Artes, Barra Bonita, uma fábrica gigante lá. E estamos também em Joinville também. Nesse caso que você está dizendo, são instalações atuais ou que você tem time para prestação de serviço? Nosso, pessoal próprio nosso, com deslocamento nosso, tudo controlado. Que legal, hein? Nosso. Que baita desafio. Muito legal e cara, tá dando certo. Tudo que você faz bem feito é isso, né? É isso mesmo, com amor e tudo mais. Exatamente. Legal, principalmente quando a gente consegue levar isso para o nosso time. Cara, um prazerzaço falar contigo. Prazer todo meu, Felipe. Muito gostosa essa conversa. Eu acho que superou as minhas expectativas. Que bom, as minhas também. Eu acho que justamente é poder contribuir de alguma forma em proporcionar experiências. Eu tenho falado muito, nós fizemos um evento recente, semana passada, em Ribeirão Preto, de um fabricante que queria ajuda lá para posicionar, junto com algumas revendas, e a gente falou, cara, sai de hotel, sai de coisa, vamos fazer aonde? Fizemos no Toca do Urso, na frente da fábrica da... E eu acompanhei. Do lado de fora, extraordinário, experiência de você estar num ambiente diferente e tudo mais. Eu percebo que a ideia da experiência é muito legal, tanto de viver
e guardar, e principalmente de poder compartilhar. Que no final das contas, eu acho que a experiência dos outros, ela pode nos ajudar a enfrentar os nossos desafios. Claro. Né? Então, será que o que o Douglas viveu lá naquele momento onde ele teve que tomar a decisão junto a outras pessoas de comprar a própria empresa que ele trabalhava para se tornar um empresário, não é algo que eu possa estar passando agora? Ou outras coisas na nossa conversa. E arriscar, né, Felipe? E ter, realmente, fazer coragem um plano, de arriscar coragem, coisas, né, cara? Porque, pô, você conhece, você tem mercado, tem tudo, sabe? Tem vontade, tem amor. Eu já fiz uma proposta pro Fernando aí nessa questão de compra, mas ainda não cheguei num budget que interessa a ele. Quem sabe um dia. Eu assumi algumas prestações, mas tudo bem, em dezembro acaba. Eu acho que minha vida não paga. Mas, cara, foi um prazerzaço. Eu agradeço. Te receber, mas Obrigadão, mais um passo dessa nossa parceria. Uma outra curiosidade, que eu fiz uma soma, você não sabe desse número, e que depois eles cortam aí se a gente não puder compartilhar, mas que só de compras direta pela Plantec, na Plantec, fora os agenciados, a Taycamp já tem quase 6 milhões de faturamento no nosso negócio. Então é algo impressionante. Então é algo que se destaca no nosso negócio, e você deve ter sentido o carinho dos nossos gestores, do nosso Sim, eu me sinto em casa aqui, porque cara. todos conhecem, reconhecem e ficam felizes com o sucesso de vocês. Obrigado, eu agradeço. Então, eu acho que foi uma baita oportunidade da gente apresentar para o nosso público mais uma empresa bacana, ter uma conversa legal e talvez, quem sabe, entregar alguns insights ou algumas experiências que sejam relevantes para essa turma. Bacana. Beleza, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer. Obrigadão. Tudo de bom, bons negócios. E tamo junto nesse 3CX, tá? Obrigado. Valeu, Felipe. A todos, muito obrigado. E nos aguardem no 7º Plantec Talks.